Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal Investidor Qualificado, e eu gostaria de trazer para vocês os resultados da Transmissora Paulista e justificar o porquê que eu mantenho uma posição de mais de R$ 9.000 nessa empresa. Claro, o meu intuito é aumentar muito mais a minha posição, afinal de contas, todas as minhas premissas estão sendo concretizadas nos resultados. Algumas pessoas devem estar se perguntando e até mesmo questionando onde estão os dividendos. Será que esses dividendos vão vir? E aqui eu já te adianto qual a minha perspectiva. Não, esses dividendos não virão de forma tão robusta quanto algumas pessoas imaginam que eles vão vir. Talvez na casa hoje dos 5, 6% seja algo razoável de esperar da empresa. Dividendos acima desse percentual eu particularmente não acredito que virão para os anos de 2023, 2024 e também de 2025. Claro, para as pessoas que permanecerem na empresa e futuramente colherem os resultados positivos dos projetos que são implementados e das melhorias que estão sendo impostas, eu acho que será um investimento muito interessante. É exatamente por isso que eu mantenho essa posição de mais de R$ 9.000, 400 ações de Transmissora Paulista na minha carteira. Então, vamos lá para os resultados do terceiro trimestre. Bem, para você chegar nos resultados, basicamente é só você digitar Transmissora Paulista ou TRPL, RI, Relação com Investidores, chegar aqui na central de resultados e você vai poder perceber que no terceiro trimestre nós temos aqui alguns indicadores dos resultados, tá bom? Eles trouxeram o release e o kit do investidor, que basicamente é o Excel aqui, que você pode pegar esses dados, fazer algumas contas que você queira fazer. Infelizmente, eles não trouxeram para nós o ITR. Eu gosto muito de analisar o ITR porque ele mostra, pelo fluxo de caixa, o quanto que a empresa está gerando, se ela consumiu caixa, se ela gerou caixa. Eu gosto muito de analisar isso, mas infelizmente eu não tenho isso aqui para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui os resultados que eu acho que serão valiosas as noções que nós vamos ter a partir do que a empresa nos trouxe, tá bom? Então, indo aqui para o release de resultados da empresa, eu vou passar com vocês por alguns indicadores que eu acho que muitos de vocês já devem ter visto em outros canais, e claro, é normal quando essas empresas elas soltam os resultados, a gente tentar o mais rápido possível trazer informação para vocês, mas eu gosto sempre de dar uma olhada com um pouco mais de calma, especialmente nas transmissoras, porque normalmente a gente tem alguma coisinha ou outra que pode variar de um trimestre para o outro, e que isso é muito importante, tá bom? Mas, já iniciando aqui com vocês, eu gostaria de apresentar algo que para mim é fundamental neste tipo de empresa, e claro, você vai ver este mesmo indicador bastante alta também na Taesa, na Alupar, empresas que são muito mais voltadas para a transmissão de energia, que é uma margem líquida muito alta. Você vai poder perceber aqui uma margem líquida de quase 43,5%. É muita coisa, ou seja, significa que desse 1 bilhão que ela gerou aqui como receita líquida, você tem aqui um lucro líquido de 474 milhões de reais, ou seja, você consegue converter muito do dinheiro que entra para a empresa como lucro. E claro, isso sendo um lucro para o acionista, consequentemente acaba vindo para onde? Para o bolso do acionista, e isso é ótimo. O que eu achei interessante aqui? Nós tivemos uma variação bastante significativa de um trimestre contra o outro, mas eu gosto muito mais de olhar a empresa como um filme. Então, eu prefiro analisar aqui os 9 meses, tá bom? Eu acho que é mais fácil a gente analisar dessa maneira. Olhando aqui, você vai poder perceber que o PMSO, ou seja, pessoal, material, serviços e outros, relação um trimestre contra o outro, variou alguma coisa aqui na casa de 9,5%, tá bom? Essa é uma variação bastante justa, afinal de contas, considerando a Selic, o reajuste que o pessoal tem nos seus salários, os materiais que a empresa consome, e se você for se recordar que o aço teve um acréscimo muito grande no seu valor e até algumas empresas se beneficiaram bastante disso, isso acaba afetando aqui a empresa. E claro, é normal você ter essa variação, um aumento no custo realmente dos seus produtos e do pessoal, e por esses custos estarem abaixo da Selic e a receita líquida ter variado positivamente muito acima da Selic, isso me deixa muito tranquilo com essa empresa. Claro, não é uma empresa de capital intensivo, ou seja, ela não precisa ficar girando estoque, repondo alguma coisa lá, comprando uma loja, tentando ganhar market share. Não, ela tem a RAP dela, ela tem o leilão, e a partir disso a gente consegue ver se a empresa ela será lucrativa ou não, a depender de como a gestão fizer o gerenciamento de toda a questão financeira que tem dentro da empresa, do pessoal e também do material que ela tem lá dentro, tá bom? O EBITDA você vai poder perceber que é uma margem muito alta, tá aqui na casa de 80%, não mudou significativamente de um trimestre para o outro, é normal você ter uma variação, mas isso indica que é uma empresa que tem uma barreira de entrada muito grande e que o seu serviço é muito bom.
Porque quando você tem, e até o Warren Buffett fala muito disso, quando você tem uma empresa com uma margem líquida e uma margem EBITDA muito altas, significa exatamente essas duas coisas. Ou seja, significa que você tem uma grande barreira de entrada e que você tem um diferencial competitivo. Aqui o diferencial competitivo é ganhar um leilão na frente de todo mundo, tá bom? Outras coisas que eu acho que também são importantes, tá? Pra gente dar uma olhada. O crescimento aqui da empresa nos últimos 12 meses. Ó, é um crescimento bastante robusto, tá bom? Aqui, ó, 16,8%. Basicamente, ela teve um crescimento muito grande, talvez a casa aqui dos seus 80% em relação a um trimestre contra o outro. Isso é muita coisa. E mostra que a empresa, quando as pessoas estavam olhando lá atrás, aquele crescimento, vamos dizer assim, tímido, que as pessoas diziam de, tá crescendo 9%, a Selic tá 13%. E agora? Que está crescendo quase 17%. Qual é a justificativa para você não investir? E eu já te adianto, olhando para o gráfico dessa empresa, eu já vou até trazer essa informação que eu acho que ela é muito relevante, você vai ver esse gráfico aqui. Eu estabeleci alguns pisos para essa empresa e ela está chegando aqui na parte inferior do gráfico, onde eu particularmente tendo a fazer alguns aportes, porque o máximo aqui da empresa que eu estabeleci, mostrando aqui alguns topos dessa empresa, está aqui em R$ 25,79, tá bom? Agora, olhando aqui para todos os fundos que a empresa fez num período mais recente, eu estabeleci um preço que para mim a empresa ficaria extremamente interessante, que seria nos seus R$ 21,32, ou seja, para R$ 21,65, que é o preço atual, eu tenho uma margem bastante boa para trabalhar. Talvez não chegue exatamente aonde eu estabeleci, mas fazendo compras ali, talvez na casa dos seus R$ 21,50, R$ 21,60, já seja realmente muito bom. Não precisa bater exatamente no ponto, mas chegando próximo a ele, a gente já pode ter uma noção se é um bom ou não momento de compra, tá bom? Claro, lembrando que isso aqui é uma recomendação de um estudo a partir de uma análise gráfica e dos resultados que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Voltando aqui para os resultados, a gente pode ver o lucro líquido, a dívida líquida e nós já vamos olhar algumas outras coisas, tá bom? Ele coloca alguns destaques do período, nós já sabemos da aquisição dos lotes aqui, ó, a gente pode até ver nesse mapa, o lote 7, o lote 9 e o lote 1, lembrando que os lotes 7 e 9, ela ganhou originariamente lá no leilão, no dia mesmo, eu até fiz uma transmissão aqui para vocês de por que talvez a Taesa não tivesse ganhado algumas coisas, algumas outras empresas, e mostrando que a TRPL fez boas aquisições. Posteriormente, o grupo Gênesis, que adquiriu esse lote 1, ele não teve a habilitação técnica e financeira, ou seja, ela não conseguiu apresentar a documentação de forma suficiente ali para a ANEEL. E exatamente por isso, ela deu para o segundo lugar, que seria a TRPL, esse lote 1, um lote muito grande, que vai trazer uma RAP muito legal, tá bom? Seguindo aqui um pouco, a gente pode passar um pouco por essa questão do lucro. Eu queria ir para algumas partes bem específicas que eu acho que elas podem ser fundamentais para você entender um pouco da empresa. Falando sobre alguns indicadores que eu acho que são fundamentais para você compreender como a empresa ela traz uma lucratividade e um crescimento bom, você precisa entender um pouco do que é o reajuste que essas empresas têm em relação à RAP. Ou seja, quando você ganha um determinado leilão, você ganha um valor. Esse valor normalmente é corrigido por IPCA. E quando você tem uma correção favorável, você acaba tendo um reajuste positivo ali dentro. E claro, você tem algumas revisões, você tem algumas melhorias que podem ser implementadas e isso tudo traz um ganho para a empresa. Agora, a coisa que você precisa saber, que isso não tem em outras empresas, que é o RBSE. Ele é um legado lá da época da Dilma, que ela fez umas besteiras lá, enfim, não vem muito ao caso aqui trabalhar uma questão política, mas o que é fato é que a Transmissora Paulista ela faz jus ao recebimento da RBSE até mais ou menos ali meados de 2028. Claro, a empresa já sabe que essa receita vai acabar e ela é muito importante hoje para a gente imaginar que a empresa está usando esse dinheiro para lá na frente ela conseguir colocar novos lotes, novos leilões para dentro da empresa e fazer o contrapeso dessa receita que futuramente ele vai perder. Você vai poder perceber nesse gráfico aqui da evolução da RAP, aqui ele mostra a RAP que nós temos no ciclo 22, 23, tá bom? Ele mostra o reajuste do IPCA, ele mostra a questão dos reforços e melhorias que a empresa faz e ela ganha por isso, e você tem aqui o RBSE, 766 milhões de reais, tá bom? Tem novos projetos que entraram do leilão 1 aqui de 2023, tá bom? Alguns gastos que a empresa tem, até então você chegar no valor que a empresa teve, ou seja, nós saímos ali de
4 bilhões 860 e chegamos até 6 bi 214 milhões, tá bom? É bastante coisa. Eu vou voltar aqui em cima para mostrar um pouco sobre os dividendos da empresa e o porquê que eu acho que nós não teremos agora alguma coisa muito grande, tá bom? Vamos lá. Vamos para a parte de proventos. Na parte de proventos, ele coloca aqui qual que é a política. Essa primeira parte eu desconsideraria, tá bom? Eu olharia muito mais para esta daqui, que é a atual política de proventos. E eles dizem com todas as letras, e eles disseram isso também no ISA CETEP Day, que eles permanecerão com a mesma política de remuneração para os seus acionistas, que é hoje de 75% do seu lucro líquido. Importante, regulatório, gente, regulatório. Por quê? Você vai ver que existem dois balanços que essa empresa ela divulga, que é o balanço aqui IFRS, que seria o padrão internacional para você reportar as questões contábeis da empresa. E você tem a regulatória, que é uma forma que você exclui alguns fatores que são muito específicos das empresas de transmissão, que acabam distorcendo realmente a contabilidade dessa empresa. E exatamente o lucro regulatório é aquele que é muito mais aproximado à geração de caixa desta empresa. Tanto é que se você for comparar o regulatório com o IFRS, você vai ver que o IFRS é muito maior do que o regulatório. Então, sabendo que o regulatório é uma proxy, e eles até colocam aqui uma proxy de geração de caixa, é muito mais justo a remuneração dessa maneira. Claro, é importante você saber que a Taesa ela não faz dessa maneira, ela faz pelo lucro líquido IFRS, uma forma diferente. Só que eles colocam limitado a uma alavancagem de 3 vezes a dívida líquida sobre esse EBITDA, tá bom? Com possibilidade de dividendos intercalares, tudo mais. E aqui ele traz pra gente o histórico de pagamento dessa empresa. É muito bom, gente, não dá para negar. Claro, ela teve períodos aqui da MP 579, da Dilma, que eu comentei com vocês, até que gerou o RBSE, que foram péssimos momentos para essa empresa. Claro, depois quem comprou e teve payouts aqui de 156, 80, 80, 200, recebeu muitos proventos aqui, tá bom? Então eu acho interessante você olhar para essa empresa até com viés de oportunidade. E para que a gente saiba se essa política de dividendos ela realmente vai se manter, eu vou procurar aqui para vocês a dívida líquida sobre EBITDA. Bem, e falando sobre essa dívida líquida, que é muito importante de nós sabermos, a gente percebe que hoje, aqui no terceiro trimestre de 2023, está em 2,47, ou seja, significa que se a empresa ela gerar o EBITDA que ela está gerando, em mais ou menos 2 anos e meio nós teremos o pagamento da totalidade das dívidas. No entanto, é muito importante você saber que a empresa, já que ela remunera os seus acionistas, ela acaba alongando um pouco mais essa dívida, porque se ela vai remunerar o acionista, esse dinheiro não está no caixa, e não estando no caixa, ela não consegue fazer esse pagamento. Mas claro, não é ruim uma empresa ter alavancagem, não é ruim a empresa ter esse tipo de dívida, porque muitas das vezes, como eu mostrei aqui para vocês, você tem um crescimento da sua dívida que é muito menor do que o crescimento que a empresa gera nas receitas dela. Portanto, você ter um crescimento além daquilo que você tem em dívida te possibilita continuar alavancado, usar patrimônio de terceiros para continuar gerando receita e ainda assim fazer pagamento de bons dividendos para os seus acionistas, tá bom? Aí ele coloca aqui outras questões em relação à emissão da quinta debenture, colocando basicamente uma alavancagem aqui da empresa de 2,3 vezes. Então, eu particularmente posso garantir para vocês que a TRPL é uma empresa extremamente saudável. Eu particularmente gostaria muito de analisar o ITR da empresa para que a gente possa ver se ela queimou ou não caixa, mas como eu não tenho como mostrar isso aqui de uma forma tão clara para vocês, eu particularmente deixo em aberto a possibilidade ou não de ela pagar algum dividendo até o final do ano. Lembrando que ela tem mais ou menos ali até março do ano que vem para declarar os dividendos do ano de 2023. Então, até lá a gente pode esperar alguma coisa, eu imagino, na casa dos seus 5, 6% de yield em relação pelo menos ao preço atual. Claro, eu acredito que na casa ali dos seus 95 até R$1 é plausível ela pagar. Além disso, eu não acho que seria até saudável para a empresa fazer um pagamento tão alto de dividendos, porque ela está num momento muito delicado, em que qualquer erro na gestão do caixa da empresa pode ser extremamente penalizador para o seu acionista. Não só para o seu acionista, mas também para a empresa, porque ela está num ciclo muito grande de investimentos, como eu mostrei no outro vídeo. Ela tem ali até 2028 basicamente 15 bilhões de reais para investir. Então, se é uma empresa que tem essa quantidade de investimentos para ser feita,
e tem um caixa que é bastante linear em relação a essa geração, eu particularmente faria uma gestão muito mais minuciosa desse valor e não ficaria tão preocupado com a remuneração do acionista neste curto prazo. Sim, até 2028 para mim ainda é um curto prazo em relação aos projetos que essa empresa tem a entregar. E lembrando, claro, que ela sempre entrega com bastante antecedência e essa antecedência gera mais receita para a empresa e, de uma certa maneira, mais renda também para o seu acionista. Bem, e eu gostaria então de agradecer para você que ficou comigo até o final desse vídeo. Eu sei que esse anúncio aqui de resultados é bastante complicado e até mesmo frustra algumas expectativas das pessoas que estão buscando dividendo agora da TRPL, mas eu posso te pedir uma coisa. Tenha paciência. Não que você deva permanecer na empresa, tampouco comprar, mas eu quero que você enxergue para os projetos que a empresa tem e tente mudar a ideia de se tornar um acionista e um investidor daquela empresa e não só um especulador, buscando um dividendo de curto prazo, buscando uma valorização de curto prazo. Existem outras empresas que você pode fazer isso, mas para essas aqui do setor elétrico, que tem receitas muito previsíveis e pouca oscilação nessa receita, eu tomaria muito mais precaução em me tornar um membro quase que dessa empresa do que um torcedor para que ela volte a ter uma valorização ou um dividendo muito alto, tá bom? Então, olhando aqui para as expectativas da empresa, eu continuo favorável à minha posição de 400 ações e pretendo aumentá-las para 1.000 papéis num futuro bastante próximo. Espero que você tenha gostado. Se gostou desse tipo de análise e desse tipo de vídeo, se inscreva aqui no canal porque a temporada de balanço está começando e eu trarei diversos vídeos para vocês. Então, por hoje é isso. Muito obrigado. Tchau.